consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, com rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo se ressuscitou, a morte já venceu. Aleluia, triunfo. Amém. Nós, semana passada, começamos a meditar em Gálatas, não é? Nós falamos que Gálatas é a carta magna da reforma protestante, a carta da liberdade espiritual, e nós fizemos a introdução, e eu não acabei a introdução, não é? Vimos como tudo muda para Lutero a partir de Gálatas, e como ele disse que ele estava casado espiritualmente com o livro de Gálatas, que ele chamava Gálatas da minha Catarina, minha Kate. E depois nós vimos 2 pontos, nós queremos ver 3. Nós vimos que Paulo, na saudação inicial dele, e a gente já vai falar um pouco sobre essa saudação, ele fala todo o evangelho, assim. Ele, em poucas palavras, ele resume tudo que ele vai dizer na carta. Ele não espera desenvolver todos os temas, ele dá todos os temas, dá uma visão. É muito comum e muito difícil você, com poucas palavras, resumir grandes verdades. Essa é uma das coisas que Paulo faz várias vezes, não é? E aqui ele dá um sumário de toda a verdade. E eu disse aos irmãos que essa introdução é como se eu fosse com os irmãos num lugar muito cheio de coisas preciosas, um museu muito importante, mas falasse assim: não, primeiro a gente vai passar num corredor, eu vou abrir cada porta, a gente vai olhar o que está lá dentro, dar uma olhada, e vamos seguir para a próxima, e depois a gente volta entrando nas salas, porque é isso que Paulo faz. Mas a gente não conseguiu fazer isso, né? Talvez a gente hoje, por começar com o último ponto do primeiro sermão, a gente também não termine, mas aí na semana que vem, como é ceia, e a gente tem um pouco mais de tempo, a gente acerte e continue certo, sem ter sempre esse ponto final que fica para a próxima. Então a gente viu o primeiro ponto, a importância da doutrina. Nós não podemos resumir o que falamos, mas esse foi a primeira coisa que nós vimos. A segunda coisa foi a importância da autoridade, né? A epistemologia, que não é a ciência do que você sabe, mas como você sabe disso. E nós vimos que o ser humano ele tem basicamente 3 epistemologias. Tem aquela mais tradicional, que a autoridade intelectual suprema daquilo que eu acredito vem da minha tribo, da minha tradição, ou enfim, eu penso parecido com as pessoas da minha idade, eu penso parecido com as pessoas daquilo que eu estou envolvido. Se eu sou universitário, eu penso mais ou menos como as pessoas daquela idade que estão envolvidas na universidade, ou então com aquelas pessoas que estão em determinado setor intelectual, do trabalho, ou então eu penso como a minha família, ou eu penso como a igreja em que eu pertenci ou pertenço, simplesmente porque eu sou daquele lugar. Tem gente que pensa, nunca pensa o evangelho, né? Ele pensa conforme o lugar que ele está. Se ele sai de um lugar e vai para outro, que é totalmente diferente, ele podia pensar, não é o evangelho.
Mas não, ele se adapta, porque a epistemologia dele vem de ele se sentir bem naquele lugar, então agora o que aquelas pessoas falam, ele começa a achar que aquilo é bom também. Então, essa é a primeira coisa, essa é a mais tradicional. Essa foi a segunda coisa que a gente viu, a importância da autoridade, da epistemologia. E a primeira é essa, e a segunda é mais pós-moderna. Você pega a autoridade do que você sabe vindo de dentro de você mesmo. Então, olhe para o seu coração, olhe para os seus sentimentos. Ou então, como o Grilo falante falava, siga a sua consciência. É isso que todo homem faz, e é uma desgraça ao mundo. É isso que grande parte dos homens tomam como a sua epistemologia. Não é? Ele segue o seu coração, mas o coração do homem é totalmente enganoso. Dele saem todas as malícias, os adultérios, as iras, os assassinatos. E todo mundo que vai pecar hoje, o dia inteiro, vai estar seguindo o seu coração. Então, você vê, essa epistemologia é terrível. Então, Paulo vai falar, siga a palavra de Deus, siga a verdade que Deus revelou através dos apóstolos. Foi isso que nós vimos nesse segundo ponto. E agora, o terceiro ponto, que eu devia ter falado na semana passada, mas não deu tempo, por causa da introdução grande sobre a Reforma e Lutero, é a importância da iniciativa de Deus. Então você vê, a primeira coisa que Paulo colocou aí, a importância da doutrina. A segunda coisa, a importância da autoridade intelectual que nos declara a verdade, da epistemologia. A terceira coisa é a importância da iniciativa de Deus. Você vai ver que do versículo 3 ao 5 de Gálatas 1, onde a gente está, não é? Paulo vai fazer isso mais e mais. Ele está falando sobre o evangelho todo e depois ele vai desenvolvendo isso mais profundamente. Ele diz, sim, Senhor Jesus Cristo, que se entregou. Ele está falando sobre o evangelho, porque ele está dizendo que aquelas pessoas, ele vai dizer no verso 6, assim que ele começar a falar sobre o seu assunto, que aquelas pessoas não têm o evangelho, eles perderam o evangelho. Ele diz, sim, Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos resgatar do presente século maligno. Ele se entregou para nos resgatar, é o evangelho. Segundo a vontade de Deus, o Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que é isso? É o evangelho. Você vê que, se você perguntasse para mim, qual é o coração da mensagem cristã? É isso. Essas declarações incríveis do apóstolo Paulo. Qual é a coisa que os apóstolos pregaram? Qual é a coisa que eles estavam dispostos a ir em qualquer lugar falar e ficaram felizes em morrer por causa disso, em apanharem por causa disso, em serem torturados por causa disso, em sofrerem, serem considerados lixo do mundo? Qual era essa mensagem que eles estavam felizes em sofrer todas as afrontas para proclamar? Está aqui. Você vai ver essas cláusulas, esses verbos, esses predicados, estão todos ligados a Cristo, ao Pai. Não falou nada sobre nós. O evangelho não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre o que o homem faz. O evangelho é isso, é o que Deus faz. O que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz. Então, primeiro aqui, Paulo diz, ele nos resgata, ele nos resgata. Você percebe que é uma grande palavra, não é? Jesus, diferente de todos os supostos fundadores de religião, ele mesmo entre todas as religiões que nascem no próprio coração do homem, nunca há nada que se assemelhou a Cristo. Se você pudesse ficar na frente de Buda, de Confúcio, de Maomé, e dissesse a eles, Salvador, eles vão dizer, não somos salvadores. Nós estamos aqui para mostrar o caminho da salvação. Nós somos os que mostram como você se salva, como você encontra a salvação, como você se salva e como no final você é salvo. Eles ficariam chateados, não eram salvadores de maneira nenhuma. Mas quando você fica de frente para Jesus e diz Salvador, ele diz, é o que eu sou. Eu salvo. Eu não mostro o caminho da salvação. Eu sou o caminho. Eu não sei o caminho da luz, eu sou a luz. Eu não ajudo você a ser salvo, eu salvo todos aqueles que o Pai entrega para mim. Então, se o homem está se afogando na água, gritando lá,
na água. Esse é um exemplo, sem todos os exemplos são insuficientes para mostrar o desespero do homem, porque nenhum ser humano está querendo ser salvo do mundo, mas é óbvio que o coração do homem sente que tudo à sua volta e ele mesmo está desmoronando. Ele não queria isso, apesar de não ansiar por Deus. Mas se alguém está morrendo afogado e você joga assim um manual de natação, é totalmente inútil, não é? Porque aquele homem está perdido, ele está no meio do oceano. Todos os seres humanos estão no meio do oceano da ira de Deus. Você não tem como mandar um manual para eles, umas dicas. Ser um grande mestre, um grande professor é totalmente inútil. Imagina um grande mestre, o maior, talvez Michael Phelps, num barco, você se afogando e ele dizendo para você quais são as técnicas certas para nadar. É inútil, você não sabe nadar, você está morrendo, e isso não vai nos ajudar. Jesus não veio te ensinar a nadar, não veio me ensinar a nadar, Ele veio nos resgatar, é o que Paulo está dizendo aqui, Ele veio nos resgatar, Ele não veio nos dar gritos de incentivo, nos dar lições para salvar, para nos salvar, Ele veio viver, morrer, e com isso nos resgatar. Você vê, Jesus não é primeiramente o nosso mestre, primeiramente o nosso herói, Ele é aquele que enfrenta todos os inimigos que nós não poderíamos enfrentar. E só depois que nós estamos resgatados, totalmente salvos, totalmente livres por causa dele, é que as outras coisas fazem sentido. Não é? Olhar aquilo que ele vai nos guiar como mestre, mas ele vem como aquele que nos resgata. Então essa é uma avaliação muito pessimista sobre o ser humano, é por isso que nenhuma outra religião criada pelo homem chegou aí, porque é muito pessimista, diz o homem não tem nenhuma chance, o homem está totalmente perdido, o homem é totalmente mau, e ele não pode fazer nada a respeito disso, o mestre para ele seria inútil, seria o cara no meio da tempestade, no meio do Oceano Atlântico, e alguém gritando do barco, ensinando a ele como deve nadar, como deve bater o pé. Então o cristianismo não é esse tipo de avaliação. Se você acredita nisso, Paulo diz, você não está acreditando no cristianismo, vocês perderam o evangelho, vocês estão falando a mesma coisa que todos os homens sempre falaram, e eu acho que é terrível as declarações, é por isso que o orgulho humano tem dificuldade com elas, mas é muito melhor você, a pior coisa que vai acontecer conosco é ser superestimado. Ser subestimado, que é óbvio que é o que o evangelho não faz, mas mesmo quando na vida você é subestimado, é chato. Ou seja, quando alguém te trata com menos capacidade do que você tem, é chato, mas é só chato. Mas quando você é superestimado, é mortal. Por exemplo, se você tem um compromisso seríssimo e o relógio desperta meia hora antes do que devia despertar, é chato, mas você não perde a hora. É chato, mas você vai chegar na hora. Podia ter dormido meia hora a mais, podia, mas o tempo foi superestimado, não é? Você acordou cedo demais, mas você se arruma com mais calma e chega. Mas se o relógio não despertar, ou despertar uma hora depois, você perdeu. Então, quando você acredita poder fazer mais do que você faz, é mortal. Se eu sou capaz de pilotar um avião e as pessoas dizem, não acho que você esteja preparado, e eu estou preparado, é chato. Mas se eu não estou preparado e alguém me superestima e diz, não, você pode pilotar, é mortal. É mortal. Então, na verdade, o evangelho não faz uma coisa nem outra, ele tem algo preciso, ele tem uma estimativa correta. A princípio, o ser humano acha que ele está sendo subestimado, que ele podia sim receber uns conselhos lá no meio do oceano, ele podia ser salvado do oceano infinito da ira de Deus com alguma coisa que ele mesmo fizesse. Então imagine que Jesus sendo um professor, é por isso que Jesus como professor não ofende ninguém, porque ele nos elogia, mas Deus não enviou alguém para nos mandar um manual de natação, ele envia alguém que se lança na água, ele é um salvador, ele nos resgata, o que o apóstolo Paulo diz, ele faz a redenção. Quando Jesus acaba a sua obra, está consumado. Ele resgatou todos aqueles que o Pai deu a ele. Não há mais nada a ser feito.
Ele não fez a parte dele. O cara que estava no meio do oceano da ira de Deus morrendo está fora. Está livre. Quando ele acaba a obra dele, nenhuma condenação há mais para os que estão nele. Ele fez. Isso é o Evangelho. Em segundo lugar, como ele nos resgata? Paulo diz. Bem, ele salta na água, em vez de falar para nós como sair da água, como escapar da ira de Deus, como ser livre. Não fala sobre isso. Ele vem e fica debaixo da ira de Deus. Não é? Ele vai lá, pula na água e nos resgata. Agora, como ele nos resgata? A Bíblia diz que ele nos resgata morrendo no processo. Ele não só se joga no oceano para nos tirar de lá, mas quando ele nos tira de lá, ele morre. Ele morre ao nos resgatar. Graça e paz a vós, nosso Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados. Em português, a gente entregar fica meio não tão definido, porque se entregou pode ser por causa dos nossos pecados, ou por nós. Você podia escolher uma coisa ou outra, mas graças a Deus no grego não é assim. As palavras são específicas, e a palavra aqui é em nome. Ele não se entregou de uma maneira geral pelos pecados, mas no lugar de pessoas. Não foi por causa dos pecados, foi no meu nome. Eu tinha uma dívida e ele se entregou no meu lugar. E pagou a dívida no meu lugar. Você vê, ele não entregou por causa dos pecados, de maneira geral, mas no nome de algumas pessoas. É por isso que a expiação nunca pode ser universal, porque senão ele teria pago a culpa de todo mundo, e nenhuma condenação haveria para ninguém. Mas só que a realidade do mundo que você vê, e do que a Bíblia ensina, não é verdade que todos os homens são, porque todos os que foram redimidos na cruz vão ser chamados, mas todos são chamados? Não são. Todos são regenerados, justificados? É a evidência de que todos não foram redimidos. Então, ele está... ele entra, ele morre em nome, como se aquelas próprias pessoas tivessem morrido. Não é o que você faz que cria isso. Ele veio como um substituto. Agora... vá um pouco adiante e pergunte, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque havia algo bom em nós? Porque nós éramos valiosos? Porque nós valíamos a pena? Porque, Paulo diz, ele se entregou de acordo com a vontade de Deus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, em nosso nome, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do Pai, a quem seja a glória para todo sempre, amém. Você vê, ele fez isso, portanto, por graça, não foi uma resposta a esses que ele salva. Você vê onde nós estamos? A única razão pela qual Deus realmente veio até nós, é por causa da vontade do Pai. Por isso que ele disse, Pai, nenhum dos que tu me deste, eu perdi. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Porque tudo isso é por causa da vontade do Pai. Não há uma razão para ele ter vindo, se entregado, morrido e resgatado, a não ser a vontade graciosa do Pai. Não é porque nós estávamos procurando por ele e por isso ele morreu por nós. Não é porque nós tínhamos um certo valor e ele fez isso. Você vê, Paulo está falando sobre o que é o Evangelho. Tudo que não é isso, ele diz, não é o Evangelho. Qualquer evangelho que negue qualquer uma dessas coisas e coloque uma outra coisa, que era o que as igrejas dos Gálatas estavam fazendo, estavam falando que Jesus morreu, que tinha cruz, tinha tudo isso, mas nenhuma dessas verdades estavam sendo afirmadas, estavam sendo invertidas. Paulo diz, não é o evangelho, não é o evangelho. É por isso que quando ele acaba a introdução, ele vai começar, eu me espanto que tão depressa vocês tenham saído do evangelho. Hoje nós somos meio que ecumênicos, queridos. Nós temos uma tremenda dificuldade de fazer o que Paulo está fazendo aqui. Essa é a verdade. Nós achamos que tudo que as pessoas falam sobre o Evangelho, que nega essas verdades, ainda é o Evangelho. Não, eu sinto que Deus ainda está fazendo algo ali. Você está vendo? Porque o cara sente. Se ele seguisse o livro, ele faria como o apóstolo Paulo, como vocês depressa saíram da verdade, mas como você é guiado pelo que você sente, e em oposição à tua fonte epistemológica. Por isso que Paulo, antes de falar sobre isso, falou sobre epistemologia. É o teu coração. É por isso que vocês acham
nas igrejas da Galácia que vocês ainda estão na verdade, mas vocês perderam a verdade. Hoje é a mesma coisa. Então, você vê o que é o Evangelho? É por isso que quando o Martinho Lutero viu essas coisas, por isso que ele chama de Gálatas da minha Kate, ele disse, assim como eu sou um com a minha mulher, eu e ela somos assim eu sou com o livro de Gálatas, minha vida espiritual está toda, eu sou um com isso, essa é a verdade, por essa verdade eu posso ser queimado, eu posso ser morto, o mundo pode fazer o que quiser comigo. Por isso que Lutero disse, achava que Deus manifestava a sua justiça punindo o injusto, porque era a única forma, porque eu não sabia diferenciar a lei do Evangelho. A lei fala o que o homem deve fazer, o Evangelho fala sobre o que Deus fez. A lei não justifica ninguém, a lei condena todo mundo. Só a graça salva, o Evangelho, só o que Deus fez. Quando você coloca algo que o homem fez, não é mais o Evangelho, você está falando sobre a lei. Lutero disse, eu não sabia, eu não vi essa diferença. Então, eu só podia achar que Deus só podia ser justo punindo o injusto, porque a lei é assim. E como a lei de Deus não tem uma curva para se adequar, a lei de Deus é o caráter dele, todo mundo está condenado. O grande mandamento não é obedecido por ninguém, nem um dia sequer, nem por uma hora sequer. Então ele disse, eu achava que Deus manifestava a sua justiça punindo o injusto. Embora fosse um monge impecável, a minha consciência dizia claramente que eu não era justo diante de Deus. Eu não tinha confiança de que havia algum mérito em mim para aplacar a Deus. Ou seja, eu estava no oceano da ira de Deus, eu sabia. Portanto, eu não amava um Deus justo e zangado, ou seja, eu não conseguia ter prazer, porque eu sabia que a única coisa que ele podia fazer corretamente era me condenar para sempre. Ele estaria sendo justo ao fazer isso. Então eu murmurava contra ele. Contudo, apeguei-me ao querido Paulo com um grande desejo de entender o que Paulo queria dizer. Meditei noite e dia até que enxerguei a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus no Evangelho é o seguinte: pela graça e pura misericórdia soberana, Ele nos justifica por meio da fé concedida. Em razão disso, me senti renascido, como se houvesse atravessado uma porta e chegado ao paraíso. Toda a Escritura ganhou um novo significado para mim, em cada página. Se antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se tornara para mim inexprimivelmente doce em amor. Essa passagem de Paulo foi para mim o portão do céu. Se realmente somos levados a crer que Cristo é o nosso Salvador, imediatamente temos um Deus gracioso. A fé nos guia e abre o coração à vontade de Deus para que possamos ver a graça pura e somente e o amor abundante de Deus. Isso é contemplar a face de Deus em Cristo pela fé. Olhar seu coração paternal e amigo, no qual não há nenhuma ira mais, nem ausência de qualquer graça. Aquele que enxerga um Deus irado não vê corretamente se está em Cristo. Olha como que através de uma cortina, como se houvesse uma nuvem escura diante dele. Vê, você entende o que Lutero está dizendo? Entende por que os apóstolos estavam prontos a morrer por essa mensagem? Entende por que ela era uma grande nova? Esse é o Evangelho. Esse é o resumo de Paulo. O Evangelho que você precisa. O que você precisa, o que eu preciso para estar dentro disso é nada. Porque você não pode fazer nada. Enquanto o homem achar que no Evangelho alguma coisa coube a ele mesmo e não foi feita por Deus, ele não tem o Evangelho. É sobre isso que Paulo está sendo tão grave nessa carta. Você vê todos os predicados, verbos, tudo diz respeito a Deus, a vontade de Deus, o que o Filho fez. Quando o Pai vem a Cristo e faz uma aliança eterna, dando a Ele um povo, então você vê que o Evangelho antecede eternamente a manifestação da lei a nós. Há uma passagem na Bíblia que um pai vem e diz para Jesus curar o seu filho, se ele pode curar, e Jesus disse, se ele cresce assim, ele faria. Ele diz, ajuda-me na minha incredulidade. Você vê, aquele homem está compreendendo
Nem para me crer eu posso fazer sem sentir. É a evidência de que o Espírito Santo agiu em nós, é quando nós sabemos que mesmo a fé tem que ser operada pelo próprio Deus. Ajude na minha incredulidade, eu não tenho nada. Se eu tiver que entrar com alguma coisa, é por isso que Jonathan diz, a única coisa que você cooperou na tua salvação foi os seus pecados, que fez a salvação necessária. Nada mais. E como você não pode pensar que você tem mérito em ser um filho da ira, então você não pode contar nada a respeito do que você fez. Você era o problema. E Ele é o Salvador. Então, nós vimos que sem a carta aos Gálatas, o cristianismo teria se tornado uma seita judaica e todo o Ocidente perderia completamente o Evangelho. Então, Jesus é um Salvador totalmente diferente. Outro dia eu estava vendo um documentário a respeito de se os heróis de antigamente lutassem contra os heróis pós-modernos, porque os heróis de antigamente, eles sabiam no que acreditavam, eles sempre faziam o que era certo, mas os heróis da agora, eles estão cheios de defeitos, de caráter, eles são meio dúbios, eles nunca têm muita certeza, porque isso está mais de acordo com a nossa geração. Nossos heróis morreram de overdose. Nós gostamos de heróis assim. Nós gostamos de heróis que morrem de overdose, porque nós pensamos, nós nos sentimos bem nos nossos males, se os nossos heróis são fracassos também. Então, por exemplo, quando morreu Madre Teresa e Lady Di, eu vi um artigo no New York Times a respeito disso. A Lady Di era uma heroína que é totalmente diferente da Madre Teresa, porque ela era aquela mulher que não sabia muito bem o que queria, estava se envolvendo em determinados romances, tinha algo que as pessoas achavam bom e um monte de defeitos, então todo mundo se via nela. As pessoas gostam quando o seu herói, sua estrela, seu ídolo vai num talk show e conta como a sua vida é promíscua, porque se o meu herói é assim, então eu estou meio que justificado. Agora, se o meu herói fosse um cara muito certinho, aí eu sou esmagado. Eu prefiro que os meus líderes sejam... Então, você vê, hoje em dia, pastores que falam mais sobre suas dúvidas do que sobre a certeza, são muito mais admirados. Nós chamamos isso de humildade. Se alguém falar a verdade, como Paulo está dizendo, nós chamamos ele de fundamentalista. Nós gostamos, porque se ele mesmo está cheio de dúvida e não sabe nada sobre a verdade, também não sei. Isso é bom. Então é óbvio, por que esses pastores caem hoje e largam suas esposas e casam de novo e um monte de gente está lá? Porque é ótimo. Então, esse pastor é meu herói. Agora também, quando eu cair, largar a minha esposa, está tudo bem. Está tudo bem. Por outro lado, a visão antiga, por exemplo, Roosevelt, durante muito tempo os americanos não sabiam que ele estava numa cadeira de roda, porque o presidente da nação que estava em grande perigo não podia ser mostrado em nenhuma fraqueza, Então as pessoas não viam, isso era escondido, as fraquezas do herói deles. De certa forma, Jesus é algo totalmente diferente, né? Ao mesmo tempo ele mostra a sua dependência total do Pai. Ao mesmo tempo ele nos salva em fraqueza, mas ao mesmo tempo ele sabe totalmente quem ele é, qual o propósito da sua vida, como ele veio como expiação, como propiciação. Ele é realmente o Salvador, diferente de tudo que nós podíamos imaginar. Então, doutrina certa, né, epistemologia e a ação de Deus. São as três primeiras coisas que o apóstolo Paulo coloca para nós. Depois ele vai dizer que nós somos salvos, ele nos resgata do presente século mal. Você pensa assim, mas como assim, né? Somos resgatados pela vontade de Deus do presente século mal. Nós ainda vivemos num tempo mal, mas a Bíblia sempre diz isso, que nós, aqueles que estão em Cristo, que o Pai deu a Cristo, que Ele
redimiu, foram salvos do presente século mal, apesar de nós estarmos aqui. Não diz que nós no futuro seremos salvos do presente século mal, diz que nós estamos aqui, porque quando Cristo morreu, Ele nos salvou do presente século mal. Em Efésios 2,2 diz assim: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Então, chegará um tempo em que toda a decadência física, espiritual, psicológica vai passar e todo o nosso mundo será restaurado. O presente século mal vai não existir mais, mas nós já fomos salvos do presente século mal. Ou seja, ser cristão significa que o centro gravitacional da nossa vida já está na eternidade. Nós não somos pessoas que um dia vamos ouvir de Deus: bom servo, entra no gozo do seu Senhor. Não. Essa é a declaração sobre a justificação, né? Sobre Deus estar totalmente satisfeito conosco. Aquilo que nós ouviríamos daqui a 1 milhão de anos, no futuro, Deus nos diz agora. Ele diz: você não vai viver agora na expectativa de ser livre do presente mundo mal. Você foi livre. Eu te amo agora como vou te amar daqui a 1 milhão de anos, não menos. Você é aceito agora da mesma forma. Você é totalmente justificado. Você vive no mundo condenado, mas nenhuma condenação há para você. Você é livre, você não vive numa expectativa de finalmente ser livre, você é livre. Você vai inventar o drama de ser livre do século mal, vivendo no meio dele, mas foi disso que você foi resgatado. Então é por isso que Paulo diz assim, em Romanos 13:12, a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E está dizendo o seguinte, Paulo: como a noite é passada? Está noite ainda, olha o nosso mundo. Ele diz: para vocês não, vivam de acordo com o veredicto que vocês já têm, justos, santos, filhos de Deus. Não há nada que vocês vão ouvir no futuro que vocês já não têm agora. Vocês já ouviram agora, vocês não vão ouvir no final que não há condenação. Vocês não têm mais nenhuma condenação. Vocês não são filhos, vocês são filhos da luz. Vocês não pertencem a este presente mundo mal do qual vocês vivem. Então vocês podem se vestir, como ele diz aqui, rejeitemos as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz, porque vocês foram livres do presente século mal. Foi para isso que ele morreu. Então vocês, nessa era do mal presente, vocês não pertencem a ela. O mundo à volta de vocês é tocado pelo mal, está debaixo da ira de Deus, mas vocês são totalmente diferentes disso. Vocês estão vivendo agora, mas vocês estão com todas as coisas que vocês vão ter daqui há milhares de anos, eu não sei quantos anos, quando o presente século mal não existir mais. Vocês estão tão livres dele hoje quanto vão estar quando vocês estiverem glorificados. Não mais. Vocês não vão ser mais livres, mais justos, não, vocês são todas essas coisas em Cristo, agora. Então agora vocês podem viver de acordo, não para no fim receber um veredicto, mas assim, por fim, a gente pode chegar e lermos de novo aqui do 1 ao 12, para começarmos a segunda parte. Paulo diz assim, então: graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus o Pai. É o que a gente viu. Ao qual seja a glória para todos sempre, amém. Como o Evangelho todo a respeito de Deus, Paulo acaba o resumo do Evangelho falando que toda a glória pertence a Ele. Vocês viram como Ele fez tudo. Aí ele começa o assunto: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas não existe outro. Porque quando Paulo fala assim, vocês passaram do evangelho para outro evangelho, poderia parecer que existe mais de um. Ele está dizendo, vocês passaram do evangelho para outro, mas não existe outro. Só existe um evangelho, vocês não têm evangelho nenhum, é o que ele está dizendo. O qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado,
esse que ele resumiu, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora vamos repetir: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então a Bíblia não é um livro de homens que nos levam a Deus, não é? É um livro de Deus que traz Deus a nós. A Bíblia não é os pensamentos humanos a respeito de Deus, todo o resto é. E é por isso que todas as religiões têm essa coisa em comum: é como se salvar, é como encontrar, é como ser, como se diferenciar dos que se perdem. E o Evangelho é totalmente diferente. É um livro divino chegando a nós, não um livro humano chegando a Deus. É o oposto. Então, nós, na Bíblia, nunca temos tópicos favoritos. Paulo, quando ia morrer, ele disse: olha, o sangue de vocês não está sobre mim, porque eu preguei todo o Evangelho de Deus. Grande parte do falso ensino é quando alguém só ensina alguma coisa. Grande parte dos falsos profetas não ensinavam coisas erradas, ensinavam uma coisa só. Ensinavam que Deus era amor. Ou então eles falavam paz, paz, quando não havia paz. Deus é paz, mas não era paz. Não havia paz. Mas eles estavam falando paz, paz. Então, o fato de eu dizer que Deus traz paz, e que Deus é paz, e que é amor, não é uma mentira, você vê. Mas quando eles falavam só paz, paz, eles eram falsos profetas. Eles não falavam que Deus era mentiroso. Não falavam algo assim. Eles falavam algo bom e algo certo. Mas eles só falavam aquilo, e aquilo tornou tudo uma grande mentira, um grande engano. Então, todos os grandes pregadores, reformadores, puritanos, ao olhar para essa sessão do apóstolo Paulo no início aqui, eles se espantam com o fato de que nas cartas de Paulo, sempre na saudação, há uma ação de graças. Mesmo quando Paulo vai falar coisas muito duras, ele começa com um agradecimento: eu tenho visto como Deus tem feito coisas maravilhosas entre vocês, os santos de Deus, e tal, e depois ele começa, mas não nessa carta, não é? A carta que ele faz uma oração, né? Eu agradeço a Deus por vós, pela vossa paciência, pelo vosso compromisso, mas depois tem alguns erros lá para ser visto, mas não aqui. Não há nenhuma palavra de agradecimento no começo. Não há nenhuma ação de graça. Paulo parte direto, sem sutilezas. Sabe? Ele diz: eu fico espantado por vocês estarem abandonando tão rapidamente aquele. Você vê que quando você abandona a verdade do Evangelho, você não abandona algumas doutrinas, como as pessoas dizem. Ele não está dizendo: eu vejo que vocês abandonaram o Evangelho para outro Evangelho. Vocês abandonaram aquele que vos chamou. Você não abandona doutrina, você abandona Deus, não é? Que tão rapidamente tem abandonado aquele que o chamou pela graça de Cristo e estão se voltando para um evangelho diferente. Então, qual é o assunto aqui? Paulo, em curto espaço de tempo, menciona o evangelho 5 vezes. Vocês estão desertando daquele que vos chamou pela graça de Cristo e estão se voltando para outro evangelho, o que na verdade não existe. Então, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando para perverter o evangelho. Você vê, ele vai repetindo a palavra evangelho, 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 porque esse é o tema. E ele diz: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregasse outro evangelho, fosse amaldiçoado. Evangelho, evangelho, evangelho. E você podia pensar que Paulo só estava aborrecido, que Paulo estava perdeu o controle. Ele não quer que você imagine que isso que ele escreveu sobre, quando ele diz no verso 8, se alguém pregar um evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Você não pensa, é que Paulo naquela hora estava um pouco assim, nervoso, e soltou essa coisa assim de seja amaldiçoado. Porque ele está falando de pregadores, de pastores. Ele está falando de homens que estavam pregando o evangelho em todas as igrejas da Galácia.
Ele está dizendo que esses homens sejam amaldiçoados, que estejam debaixo da maldição de Deus. Então ele está falando algo muito duro. Você pode pensar, ele se descontrolou, escreveu assim de repente, para que isso não fique, para que você não imagine isso, ele fala isso no versículo 8. Se alguém prega um evangelho diferente daquele que nós lhe pregamos, seja amaldiçoado. E aí, como ele começa o 9? Ele começa assim, como já dissemos, eu repito, eu quero que fique claro que não é um arrobo assim de verbal. Como eu já disse, eu repito, se alguém, e ele falou isso no 8, que devia ser amaldiçoado quem pregasse outro evangelho, aqueles líderes, e a igreja, qualquer igreja. Então no 9 ele diz assim, como eu já disse, agora eu repito, se alguém lhes anunciar outro evangelho, diferente daqueles que já receberam, seja amaldiçoado. Ele diz de novo, para que ninguém tenha dúvida do que ele está dizendo. Ele quer mostrar para nós que o que ele falou no versículo 8, não foi algo assim que saiu de repente, é algo pensado, é a verdade de Deus. É a única mensagem que existe para aqueles que pervertem o evangelho. Quem faz isso realmente não é um mundo. Quem faz isso são gente que prega o evangelho. Nesse caso aqui, eram todos aqueles pastores e pregadores que estavam pregando a todas as igrejas da Galácia. Ele quer que você veja que ele está falando sobre algo sério demais. Ele está falando sobre a coisa mais séria de todas. Paulo está absolutamente calmo, ele não está fora de controle. Na mais absoluta calma, serenidade, como um apóstolo de Cristo, ele está dizendo que todas as pessoas que pregaram o evangelho, que não é aquele que ele resumiu e que ele vai falar durante essa carta, seja amaldiçoado. Você vê, muito diferente do que nós pensamos o que é perverter o evangelho, queridos. Nós sempre achamos que perverter o evangelho não é algo sério demais. Nós sempre conseguimos, coisa de Deus. Paulo diz, não, está debaixo da maldição de Deus. Você sabe que só existem duas coisas, algo está sobre a bem-aventurança de Deus ou sobre a maldição de Deus. Que no último dia Deus vai dizer, bendito e maldito. Nada pode ser mais tão grande quanto é você ouvir de Deus bendito, tão grave é ouvir o maldito. Isso define tudo. O ai, por isso que essa expressão, sempre que Deus o profeta ia trazer algo sobre maldição, ele começava com ai daquele. Era uma expressão da maldição de Deus. Ou bem-aventurado, é quando ia vir uma bênção de Deus. Paulo está dizendo, como eu disse, eu repito, eu quero que fique claro de que essa não é um arrobo, que isso é a verdade final. E quando a gente olha para a carta aos Gálatas e lembramos como eles se desviaram, e Paulo nos dá aqui um conjunto de testes para nós olharmos para nós mesmos. Primeiro, para que nós pensemos se nós realmente fomos tocados pelo verdadeiro evangelho. E então, para nós termos clareza a respeito da realidade, se nós nos afastamos ou não dele. Ele dá 4 pequenos testes, eu diria que nesse início, já que nós vamos ficar nessa passagem bastante tempo. A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: eu sei o que é esse evangelho? Ora, se perverter o evangelho me coloca debaixo da maldição, eu tenho que ter absoluta certeza que eu compreendo o evangelho. Hoje, nós falamos assim, mas e se alguém não entende nada assim? A pessoa não entende nada da propiciação, nem da expiação, nem da redenção que há em Cristo Jesus, ele não é cristão? As pessoas me perguntam isso. Ou seja, a pessoa está se perguntando o seguinte: se uma pessoa não entendeu nada do evangelho, ele é salvo pelo evangelho? A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: essa pessoa creu no quê? Se ela não conhece o evangelho, ela creu no evangelho como? Como você pode crer no que você não sabe? Paulo diz assim: como crerão se não há quem pregue? É um absurdo você pensar que alguém creu no evangelho se não entendeu o evangelho. Quando você chega a dizer que creu em algo, no mínimo você tem que ter entendido, para odiar, ou para crer, ou para ser transformado, ou não ser. É por isso que as pessoas que entenderam o evangelho e que não são chamadas, ficaram ofendidas, elas entenderam. Elas acharam um escândalo. Ou os que são chamados, o evangelho foi o poder de Deus. Você entendeu.
Agora, uma pessoa que nem entendeu, você vê, ela realmente não fica ofendida, não fica com raiva, ou não entendeu. Mas hoje é pior, tem gente que ficou ofendido, ficou com raiva, mas diz que é cristão. Porque ele diz, não, mas eu acredito num Deus diferente, eu acredito no Evangelho assim. Aí ele vai e define o Evangelho. Aí alguém pergunta, essa pessoa está salva? Como assim? Essa pessoa não só odiou o Evangelho de Cristo, ele inventou outro. É o que esses homens fizeram. É a razão de Paulo ter escrito essa carta. Esses pregadores não só não gostaram do Evangelho, não só não gostaram da cruz, eles inventaram uma outra cruz, esvaziaram ela. Então, essas pessoas precisavam ter certeza de que elas creram e que elas sabiam o que era o Evangelho. Porque você não sabe que uma coisa está sendo pervertida se você não sabe como aquilo é. Então Paulo usa essa linguagem extrema, porque essa é a coisa mais importante do mundo. Qual é a coisa mais importante do mundo hoje na igreja? É se uma igreja está pregando o Evangelho ou não. Porque se não está, como Lutero disse, por exemplo, a doutrina da justificação é pela qual uma igreja está de pé ou cai, é verdadeira ou falsa. Ele não disse, olha, essa igreja da minha geração, ela perverteu a doutrina da justificação, mas está tudo bem, porque eu vejo que há muitas coisas boas ainda. Ele diz, não, se essa doutrina caiu, não tem mais evangelho aqui. E se alguém prega ou alguma outra coisa, seja amaldiçoado, porque não há mais evangelho. Então, primeira coisa, eu queria dizer 4 coisas a respeito do evangelho, mas o tempo não vai dar para dizer nem a primeira. Primeira coisa que Paulo fala sobre o poder, ele diz, eu estou maravilhado. Essa palavra é forte. Você está maravilhado, eu estou totalmente espantado, eu não podia estar mais espantado do que eu estou. Eu me admiro algumas versões disso, mas lá é a melhor versão que a gente tem no português que expressa o que Paulo disse é isso. Estou maravilhado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, o qual não existe. Então vocês veem as cláusulas. Você está se voltando para um evangelho diferente, em vez do verdadeiro evangelho. E imediatamente ele fala isso sobre o poder de Deus, aquele que vos chamou pela graça. Você se voltou do evangelho para um evangelho diferente, porque você não percebeu em como todo o poder está no evangelho. Na Bíblia, a palavra chamar, quando se refere a Deus, significa algo diferente. E eu vou só falar esse primeiro ponto. Eu estou cada vez com menos ponto, né? Significa uma palavra diferente do que nós, quando é aplicada a nós. Nós chamamos, mas não há nenhuma relação de verdade entre Deus chamar e o homem chamar. Se você olhar a palavra simplesmente em grego, kaleo, para chamar, a gente tem que traduzir assim, o que nos gera grandes dificuldades, porque sobre Deus isso quer dizer muito mais do que quando a gente olha para a palavra simplesmente. Nossas palavras são totalmente impotentes, nossas palavras não são ação, elas, eu não diria que elas são totalmente impotentes de todas as formas, elas podem causar algumas coisas, enfim, mais a nível psicológico, nos outros, em nós. Mas o exemplo perfeito de junção aqui, nós podíamos pegar na coisa mais comum, na experiência mais comum de todos nós. Há uma separação entre a realidade e nossas palavras. Palavra e ação, mas não há essa separação em Deus. Então, algo que os pais estão acostumados é quando na hora da janta, do almoço, eles chamar os filhos. O filho está lá no quarto, o filho está jogando videogame, o filho está vendo televisão, está fazendo alguma coisa, e você chama para o jantar ou para o almoço, e aquela pequena voz diz assim, não, daqui a 5 minutos eu vou, mas ele não vai. Teu chamado não produz nenhum efeito. Não é? Você sabe que ele não vai, você chama, e a voz que responde, eu estou indo, só 1 minuto. Não é?
você vai descobrir rapidamente que há uma diferença muito grande entre você chamar o seu filho para fazer algo e ele fazer realmente aquilo. Entre a tua palavra e a ação. Então, isso é bom para ambos os lados, essa realidade. Quando a gente chama, é só um chamado, ele não produz nada. É um simples chamado, porque o nosso chamado não é uma ação, mas é totalmente diferente em Deus. É o que a criança lá vai expressar, é que vai determinar o nosso chamado ter algum valor ou não. Então, quando ela diz, eu estou indo, nunca ela aparece. Normalmente você tem que juntar a sua palavra a uma ação. Você tem que ir lá desligar a televisão, você vai agora. Eu te chamei, quero que você vá agora. Só o seu chamado não produz o efeito. Você tem que juntar uma ação ao chamado. Porque o seu chamado não cria nada. A sua fala não cria nada. E esse é um contraste total a respeito de Deus. A palavra de Deus é uma ação. Ele diz, haja luz. Ele não fica esperando a luz. Eu vou ter que fazer essa luz. Vou ter que ir lá resolver esse problema. Porque já meia hora que eu falei, haja luz, continua tudo escuro aqui. A palavra de Deus é uma ação. Quando ele diz, haja luz, há luz. Quando ele diz, faça-se os céus, o céu se faz. Ele não fala, faça-se os céus, depois eu vou ter que fazer existir, vou ter que fazer as coisas, porque eu falo, mas nada acontece. Então eu vou ter que usar a minha força ali para fazer. Quando Deus diz, haja luz, ele não tem que buscar a luz, ele não tem que brigar com a luz, ele não tem que desligar a televisão que a luz está vendo, ele não tem que ouvir da luz assim, daqui a 10 minutos, 1 minuto, eu estou indo. Ele não ouve nada disso, porque a fala de Deus, o chamado de Deus é uma ação, ela cria o que ele fala. Então haja luz, a luz. Quando Jesus diz assim para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Não fica assim um suspense, meia hora, não nada de Lázaro. Ele diz, gente, eu vou ter que ir lá. Tem que ir lá fazer alguma coisa. Você já viu esse pessoal que faz massagem cardíaca, assim, com alguém que está morrendo? Eles falam, vive, não desiste. A fala deles não produz nada. Eles estão fazendo massagem, dá alto choque, por favor, não vá. A fala deles é inútil. Eles têm que fazer um monte de coisa, mesmo assim é inútil. Deus não é assim. Quando ele diz, Lázaro, sai para fora, Lázaro sai, porque a palavra dele produz a ressurreição. Ele não tem que esperar nada. É totalmente diferente. A palavra de Deus é uma palavra de poder. Então o primeiro teste é muito simples. O Evangelho é um chamado pela graça de Deus, pelo qual fostes chamados. O Evangelho é isso. Agora, aqui está uma maneira de que você sabe que o verdadeiro Evangelho está na sua vida. E é muito ruim só falar desses 4 testes um só, porque eles se fecham, não é? Mas nós podemos esperar uma semana. Você está no Evangelho quando você percebeu que algo exterior interveio em sua vida, sabe? Não foi algo que você produziu. O chamado de Deus na sua vida, como é num falso evangelho, como Paulo está denunciando aqui, por exemplo, e que é o comum da nossa geração, é isso. Deus fica chamando, mas ele é igual o pai chamando criança. O cara lá, a criança é que decide. Hoje não. Eu daqui a um tempo vou. O pastor está insistindo muito, acho que eu vou hoje. Isso chama de Deus. Chama de Deus é algo exterior que vem e faz algo. Se isso não aconteceu em você, você não foi chamado. Se foi tudo sobre você mesmo, sobre quando você sentiu que era adequado, quando você quis, se foi você que é o início da sua salvação, você está enganado. Você não está no Evangelho. Não é que você vai se afastar do verdadeiro Evangelho, você nunca esteve nele. Você não experimentou o Evangelho. O Evangelho, ele é um poder. É isso. Já pensou nisso? Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Igual quando Deus disse, haja luz. Então o Evangelho é isso, ele é o poder de Deus. Você vê que a expressão do apóstolo Paulo é incrível. Não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Ele não diz, o Evangelho resulta no poder de Deus. Ele não diz, o Evangelho expressa o poder de Deus.
Ele é o poder de Deus. O Evangelho é o chamado soberano de Deus. O Evangelho cria a luz que Ele quer. O Evangelho não é um pedido para que alguém saia das trevas, é a transformação de alguém em luz. O Evangelho é Jesus dizendo para Lázaro: saia para fora, mas não é porque ele acha que Lázaro pode sair, se quiser. Não é porque ele acha que Lázaro pode tomar uma decisão. Ele não está fazendo um apelo, ele está dando uma ordem, é um fiat. Como os fiats divinos foram dados na criação. Por isso que em 2 Coríntios Paulo diz: como ele disse das trevas brilhasse a luz, lá na criação ele também nos chamou, nos transformou em luz. É a mesma coisa. O Evangelho não traz o poder de Deus. O Evangelho não contém o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Por isso que Paulo diz: olha, essa mensagem, esse Evangelho é um escândalo para uns, ofensa para outros, mas para os que são chamados é o poder de Deus. O Evangelho é o poder, é Ele que faz. Não é que o homem ouve o Evangelho e resolve fazer coisas, como a criancinha que diz: daqui a 10 minutos, já estou indo. Não. O Evangelho é o poder que faz as coisas. É por isso que todos aqueles verbos, predicados, está tudo ligado a Cristo, tudo ligado a Deus. É o poder de Deus. Paulo diz assim em 1 Coríntios, então, 1, 23, 24, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, a primeira coisa, se algo é o verdadeiro Evangelho, é que há algo que fez a intervenção e operou todas as coisas. Houve uma ruptura, houve uma perturbação. Você claramente viu que algo lidou com você. Foi você, em determinado tempo e momento, que resolveu algo. Portanto, o Evangelho é um poder. Se você não sentiu o poder de Deus lidando contigo e criando todas as coisas, dando fé, arrependimento, chamando, se não foi esse Lázaro, saia para fora, ou seja, se não foi o fiat de Deus que criou tudo, Paulo está dizendo: você não conhece o Evangelho. Se o teu Evangelho não começa aí, não começa com esse chamado soberano de Deus que cria todas as coisas, não é que você vai sair do Evangelho, você nunca nem teve no Evangelho. Mas ele sabia que aos Gálatas, ele pregou o verdadeiro Evangelho. Hoje tem muitas pessoas que a gente nem pode dizer de verdade que abandonaram o verdadeiro Evangelho. Elas estão há 20 anos sem nunca ter entendido o Evangelho. Mas os Gálatas com certeza entenderam a verdade do Evangelho, porque Paulo pregou para eles. Ele que fundou aquelas igrejas. Ele diz: vocês deixaram se cair nessas redes de engano. Isso não quer dizer, quando a gente fala que o Evangelho é um poder, que algo sempre dramático tem que acontecer. Mas é inexorável. Não é? O Evangelho é o poder que faz as coisas. Por exemplo, Jesus teve um contato com Pedro, Tiago, João, André, antes. Mas em determinado momento, ele disse: venham e sigam-me. E a Bíblia diz: eles deixaram as redes e o seguiram. Você vê, não foi algo dramático assim, igual foi com o apóstolo Paulo. Mas em todos eles aconteceu a mesma coisa. Deus lidou, Deus criou todas as coisas e Deus chamou. Então, quando eu digo que você sente que o poder de Deus lidou com você, não significa necessariamente que houve um fato espetacular, mas que tudo foi obra de Deus na sua vida, e você sentiu que não havia nada em você que te levasse para aquela direção, como não podia haver nada que tirasse Lázaro da sepultura. Quando Deus chamou Jacó, ele disse: seu nome não vai ser mais Jacó, mas vai ser Israel. Ou seja, esse chamado de Deus cria todas as diferentes, de tal maneira que depois de conhecer a Deus, ele nomeia aqui para mostrar como você é totalmente diferente. As coisas velhas passaram. Não é que eu estou tentando ir para um lugar novo, não é que eu vi agora um manual de natação e estou começando a tentar algumas braçadas. Foi esse chamado. Então você sente que a sua vida é algo há algo de inexplicável nela, assim. Paulo às vezes tenta explicar, e você vê que é até estranho. Diz assim, ele, por exemplo,
mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas a vida que agora eu vivo, você vê, ele não vivo mais, Cristo vive, mas a vida que eu vivo, está vendo? Você pensa, ele não vivia mais, Cristo vivia, mas agora a vida que ele vive, parece às vezes até confuso. Sou eu que vivo, não sou. O que Paulo está dizendo é que todas as coisas que aconteciam nele eram uma operação de Deus, de tal maneira que Deus fazia tudo. Tudo que parecia que ele mesmo estava fazendo. Há algo em você, algo novo, algo diferente. Nada veio de você mesmo. Isso é o Evangelho. Nada. Tudo foi a respeito de Deus, o que ele fez na eternidade, no tempo, em Cristo, agora, no chamado através do Espírito. Então, isso aconteceu, há um poder. Essa é a primeira coisa. Se as pessoas não veem o Evangelho como o próprio poder que fez tudo, ele nunca viu o Evangelho. Esse é o primeiro teste. Se alguém prega um evangelho em que o homem fez alguma coisa e que o evangelho não foi o poder que fez tudo, você nem está no evangelho ainda. Não é que você abandonou o verdadeiro evangelho, você já entrou num falso evangelho. Você não é como a igreja dos Gálatas, que conheceu o verdadeiro evangelho e estava se afastando dele. Você sempre esteve debaixo daquilo que ele estava amaldiçoando aqui, um falso evangelho. Você vê que é possível alguém ouvir o verdadeiro evangelho, e é óbvio que os homens que são verdadeiramente chamados podem passar por situações como essa dos Gálatas, vão ser chamados e vão ser despertados para entorpecimento de enxergar a verdade, e vão acordar, vão despertar daquele cochilo. É o que Paulo está fazendo aqui. Inexoravelmente, o Filho de Deus não vai perder o Evangelho, porque o Evangelho é um poder. Então, dos 4 testes que o apóstolo Paulo dá aqui no início, ainda na introdução, nós nem entramos nos temas ainda, o primeiro teste é esse: o Evangelho é um poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é a tentativa de Deus, não é um chamado como o nosso chamado é. O Evangelho não contém o poder, o Evangelho não traz o poder, o Evangelho é o poder de Deus. Ele fez tudo. O Evangelho é o fiat de Deus. O Evangelho dá o que ele, tudo aquilo que todos aqueles que são chamados têm. Do novo coração, da regeneração, a justificação, a santificação, o Evangelho faz tudo. Ele opera, como Paulo vai dizer em Filipenses, o querer o efetuar. Ele é o poder de Deus. Essa é a primeira coisa. Eu fico surpreso que vocês possam ter escutado uma outra coisa que não é o Evangelho daquele que chamou vocês, daquele que é esse poder. Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro teste, para sabermos se nós sequer entendemos e compreendemos o Evangelho. Tem os testes para nós sabermos se nós estamos no Evangelho, para aí sabermos se nós estamos nos afastando dele, porque provavelmente, muito possível, às vezes que a pessoa nunca tenha entendido o Evangelho de forma nenhuma, e é óbvio que ninguém é salvo por um Evangelho que nunca entendeu, porque só um Evangelho salva, o Evangelho é verdadeiro. Por isso que Paulo diz, olha, vocês saíram do verdadeiro Evangelho, não que exista outro, vocês não estão em Evangelho nenhum, então vocês estão debaixo da maldição, porque só os que estão em Cristo, que foram chamados pelo Evangelho, não há nenhuma maldição sobre eles. Então nós vamos ver os três outros testes e o final dessa segunda parte, não é? E como nós temos mais tempo no domingo que vem, nós podemos avançar um pouco mais. O ideal era eu pegar o terceiro sermão, mas eu estou no início do segundo, não é? Hoje. Mas você vê por que Lutero disse que essa carta era sua Kate, e porque ela é a carta magna da reforma protestante, e porque sem ela o Evangelho viraria uma seita judaica, como o historiador disse, e porque ela foi esse alimento de ferro dos reformadores. E porque só a leitura da abertura do prefácio da carta de Paulo aos Gálatas, você tem tantas histórias na história da igreja de como Deus agiu através só da leitura da introdução, antes de Lutero começar a fazer os comentários sobre a carta, e como ele disse que ele chegou ao paraíso ao chegar ao Evangelho.
Pai, nós te agradecemos por esta manhã, que nós possamos entender a seriedade, Senhor Pai, do apóstolo Paulo, aqui, ao falar do Evangelho, como uma coisa mais séria de todas as coisas, de tal maneira que ele diz, Senhor Pai, que seja amaldiçoado qualquer um que pregar o outro Evangelho, e depois ele diz, como eu disse, eu repito, para que todos nós saibamos, Senhor Pai, o que é a coisa mais importante sobre as nossas vidas. O Evangelho, que é o teu poder, o Evangelho que é o poder teu, que operou em nós. Que nós possamos, Senhor Pai, ter essa paixão cheia de zelo e ao mesmo tempo esse mesmo deleite na verdade do Evangelho. E que possamos, Senhor Pai, ter uma atenção máxima para não atribuirmos nada que seja um falso Evangelho, características do Evangelho verdadeiro. E não achar em momento algum, Senhor Pai, que um falso Evangelho pode fazer alguma coisa na vida de alguém, a não ser deixá-los debaixo da tua maldição. Por isso, Senhor Pai, nós ficamos tão maravilhados com o que Tu fizeste na reforma, ó Deus, e clamamos pela nossa geração, para que, Senhor Pai, haja um grande derramar da Tua graça para o conhecimento do Evangelho na igreja e através da igreja no mundo, para a Tua glória, por amor a Cristo e no poder do Teu Espírito. Faça isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Ó, com rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo sim ressuscitou, a morte já venceu.